Salmos 51, na verdade 51:5. Só vai ser um versículo, só um versículo do Salmo 51, versículo 5. E eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou pregar algo diferente. Vou parafrasear no livro de Lucas, porque a Bíblia é como um quebra-cabeça, uma peça liga na outra. Amém? Os irmãos que encontraram, dão glória a Deus. Telerim, livro de Salmos 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Vou repetir. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Terceira vez. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Não costumo fazer isso. Geralmente eu prego em um capítulo só, mas vamos lá para o livro de Lucas. Hoje eu vou ler em dois livros. Lucas 6, 6. Lucas 6. Amém? Todos encontraram? Lucas 6. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os seus mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Só repetindo: levanta-se e venha para o meio. Repita comigo: levante-se e venha para o meio. Mais uma vez: levante-se e venha para o meio. Mais uma vez, para se ligar no céu: levante-se, venha para o meio. Poder se assentar. Feche seus olhos por um momento. Bendito seja o nome do Senhor, e o teu reino jamais terá fim.
Fala conosco, Senhor. Fala de forma clara, concisa e eficaz. Fala não o que nós queremos ouvir, e sim o que nós precisamos ouvir. E que nós venhamos sair daqui no mínimo diferente do que quando adentramos por aquelas portas, mas que venhamos sair daqui renovados, purificados pelo poder da Tua palavra, que o entendimento venha tomar conta do nosso ser, do nosso intelecto, da nossa psique, e que em nome de Jesus nós amanhã acordaremos diferentes pelo poder da ciência da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez os irmãos estão se perguntando o que é que Salmo 51:5, mais especificamente descrito por Davi, se não num dos piores momentos de sua vida, mas certamente o pior, tem a ver com um homem das mãos miradas. E eu venho aqui humildemente te falar quando nós lemos Salmos 51, que Davi fala: em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe. Nós poderíamos pensar que esse pecado é o pecado original, o pecado que todo mundo vem desde Adão e Eva. Mas o que muita gente não sabe é que, apertam seus cintos, Davi era bastardo. A Bíblia é enfática em dizer que Davi não se assentava com seus irmãos. Davi era excluído, Davi era ultrajado, Davi vivia cuidando dos bichos. E quem cuidava dos bichos naquele tempo eram bastardos. Davi foi fruto de um adultério de seu pai Jessé, um filho fora do casamento. Davi era a vergonha de seu pai Jessé. Agora, por quê? O que é que Davi tem a ver comigo e com você? A resposta está debaixo do meu e do seu nariz. Tudo. A palavra do Senhor diz: Deus é o Deus que visita as iniquidades dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, mas também é misericordioso e bondoso até 1000 gerações daqueles que o amam. Às vezes nós nos questionamos o porquê que muitas das coisas não dão certo em nossas vidas. Por que para uns as coisas fluem e para outros as coisas não dão certo? Por que tem pessoas que precisam se esforçar tanto para chegar em determinado lugar, em determinada vitória, e tem pessoas que não faz nada e parece que é levado já ao lugar da vitória? Por que tem pessoas que andam e não saem do lugar, e tem pessoas que normalmente faz nada e parece que já está no lugar? A resposta está no Salmo 51:5. No pecado eu nasci
e no pecado concebeu minha mãe. Davi, como já disse, foi um fruto de um adultério. Davi já nasceu amaldiçoado. Davi já nasceu predestinado ao fracasso. Davi não tinha direito de sentar com seus irmãos. A história se repete ainda nos dias de hoje. Tem pessoas que dentro da sua família não tem respaldo. Tem pessoas que mesmo dentro da sua família não são bem vistas. Tem pessoas que tentam chegar a algum lugar e não conseguem, porque parece que tem uma força maior prendendo elas. Eu estava preparando essa mensagem, assistindo, sabe o quê? Uma série na Netflix. Aí os irmãos do outro lado devem pensar: rapaz, isso é lá gente de fazer um esforço para pregação. Na última vez que eu preguei aqui, Deus bradou no meu coração: prega sobre o homem das mãos mirradas. E apareceu uma série um tanto um pouco atitulada para eu assistir. Eu acabei assistindo, deletei o que não prestava e absorvi o que ela estava tentando me dizer. Nessa série, o protagonista, que foi baseado em histórias reais, ele conta que o pai dele foi violentado quando era mais novo. E esse rapaz viaja, vai morar em outra cidade em busca de trabalho. Lá, esse rapaz conhece um outro homem que faz para ele propostas de conseguir trabalho fácil. Esse homem, essa série está bombando, viu? Essa série está bombando. E quem está vendo eu pregando isso aqui vai dizer que eu estou falando heresia. Deixe que fale. Eu sei onde eu quero chegar. E esse homem vai para uma capital. Você sabe, meus irmãos, rapaz do interior, cheio de propostas. Esse homem chama ele para a casa dele, começa a drogar esse rapaz. E esse rapaz, depois de esse homem mais velho, começa a drogar esse rapaz. Esse rapaz começa a ver aquele cara como um herói. E esse homem se aproveita do momento em que esse rapaz está drogado, babando de tanta droga, para abusar desse jovem rapaz. Isso foi baseado em fatos reais. A vida desse homem vira um terror. Esse homem que tinha uma vida normal, depois de que ele é abusado, que existe uma história, um mito que só mulher abusada, mentira. Preste atenção, calma, cá. Não deixe que o inimigo tome de vocês a palavra. Esse homem é abusado. E um homem que era saudável, a partir do momento que ele é abusado, a vida dele mexe. O homem que não se prostituía, agora começa a se prostituir. A partir desse episódio, a vida desse homem vira um caos. Esse homem, ele
fazia stand-ups de comédia e não começa a fazer mais, porque a mente dele é por conta dos abusos, foi para a ladeira abaixo. E uma atitude desesperada, ele estava para fazer o último show antes de ir embora para sua terra natal. Esse homem já tinha experimentado tudo quanto é droga. Eu estou pregando em cima de um seriado da Netflix. Eu não estou pregando em cima de Bíblia, porque Deus fala através de diversas maneiras, de filme, de música, de números. Às vezes a gente não está preparado para entender o que é que Deus está falando. E esse homem, numa atitude desesperada, já com suas malas prontas, vai nesse último show. E ele faz algo diferente, algo que Jesus ensinou o homem das mãos mirradas a fazer. Contrariando todas as expectativas, esse homem começa a fazer palhaçada, começa a chorar, bota uma cadeira no meio e começa a contar a todo mundo as barbaridades que aquele homem passou, os abusos. Esse homem não sabia, mas naquele momento ele abriu uma brecha para Deus mudar a história da vida dele. Sabe por quê, irmãos? A gente somos, desde pequeno, induzidos por uma ideia maligna de que eu e você não pode demonstrar nossas fraquezas, que eu e você temos que ser fortes o tempo todo. O que é que o mundo diz aí fora? Não diga e não mostre a sua fraqueza a ninguém, porque os outros vão contar. Isso é ideia maligna. Jesus, ele fala totalmente ao contrário. Paulo, uma certa vez fala: Senhor, tira essa minha fraqueza, esse espinho na carne. Jesus fala: Paulo, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que aconteceu? Por que esse homem foi curado? Simplesmente por causa de um motivo: ele expôs a sua fraqueza. Não teve glória a Deus? Tá bom. Eu vou profetizar por lá. Sabe por que as coisas não dão certo na minha, na sua vida? Porque muitas das vezes a gente chega na igreja travestido de super-homens e mulher maravilha. A gente entra aqui dizendo a Deus que a gente só é espiritual e que a gente não é carne, que a gente não tem fraqueza, que a gente é o tempo todo como um robô que não chora, que não tem emoções. E isso é a pior coisa que um crente pode ter, é demonstrar que só é espiritual o tempo todo, porque nós somos os únicos seres que temos duas naturezas, tanto espiritual como física. Nenhum outro ser tem duas naturezas. Os anjos só têm natureza espiritual, os animais só têm natureza física. O homem tem tanto a natureza espiritual quanto a natureza física. Mas o que acontece? O meu inimigo, o seu, é covarde. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco e ele vai em cima do nosso ponto fraco para nos derrubar. Mas por outro lado, nosso Deus é fiel e fala: diga ao fraco, eu sou forte. O que foi que aconteceu para esse rapaz ter a vida dele mudada? O que é que aconteceu que esse homem das mãos mirradas entrou aleijado e saiu curado? Simplesmente por causa de uma coisa:
ele não teve vergonha de mostrar a sua fragilidade. Para os irmãos que não conseguiram ouvir a palavra, foi pregado que Jesus falou assim: levanta-te e venha para o meio. Ô irmãos, tudo que Jesus fala é muito mais do que você consegue compreender. Jesus, ele estava no meio da igreja, como está aqui agora, e tinha um monte de gente cheio de mazela, cheio de enfermidade. Jesus podia muito bem chegar para aquele homem da mão errada e falar assim: ó, você aí, você está curado aí mesmo. Não precisa você se expor, não precisa você vir aqui para o meio, não. Para que se expor? Para que você demonstrar sua fraqueza? Para seu vizinho do lado começar a rir de sua cara, dizer o quanto você é fraco, quanto você é cheio de pecado? Mas Jesus queria falar algo para mim e para você. Ele chamou o homem para o meio. Irmãos, pensa aí. O homem com a mão aleijada. Imagine a vergonha daquele homem. Não, só imagine aqui agora. Um monte de gente arrumada aqui agora. Imagina essa igreja cheia. E o pregador chega para o homem que está lá no fundo, sujo, fedido, aleijado, e manda o homem vir aqui no meio. Será que isso é vergonhoso, não é? Será que isso não mexe com o fundo? Para quem está despercebido é dizer assim: rapaz, Jesus quer humilhar aquele homem. Não está vendo como é um aleijado? O que é que esse homem veio fazer aqui no meio? Jesus, quebrando todos os paradigmas, manda o homem aleijado vir para o meio. Sabe o que Jesus estava falando? Traduzindo: você quer bênção? Mostre sua fraqueza. Se você demonstrar sua fraqueza, você vai abrir uma brecha para a minha força se mostrar na sua vida. Irmãos, se aquele homem não tivesse vindo para o meio, mostrado a sua enfermidade, ele teria morrido aleijado. Voltando para a série, aquele homem foi baseado em fatos reais. Aquele homem começa a chorar, começa a expor para todo mundo que estava naquela plateia, que veio pensando que ia dar risada, pensou que seria mais um dia, uma sexta-feira comum, que algum humorista viria ali contar palhaçada. Aquele homem, contrariando todas as expectativas, ele bota a cadeira no meio e começa a chorar e a contar todos os abusos que fizeram com ele. Ele vai para casa. Como muitas das vezes eu e você sai daqui pensando que a gente chegou aqui, contou nossas fraquezas para Deus, e Ele lá no céu não ouviu e nada aconteceu. O tempo se passa. Esse homem começa a receber várias ligações. Mal ele sabia que no fundo daquela plateia alguém tinha gravado todo aquele desabafo dele e posto no YouTube. O homem que era um fracassado, que era um violentado, que estava com a mão na frente e a outra atrás, agora é o homem mais famoso de Londres. Por quê? Porque, como o homem das mãos mirradas, ele não teve vergonha de expor a sua fraqueza. Não adianta nada eu e você chegar aqui, ouvir a palavra e não expor. Ah, irmão, mas é obrigado eu ir na frente contar meus problemas? Não.
Jesus está aqui, prontamente para me ouvir e te ouvir. Ele está esperando uma brecha. Ele está esperando que você conte para ele qual é a sua fraqueza. Geralmente, o seu problema e o meu está escondido atrás da fraqueza. Hoje é o dia de Jesus falar assim: minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quer sair daqui diferente? No final eu vou dar 1 minuto para você contar para Jesus qual é a sua fraqueza. Qual é essa areia movediça que eu e você tanto caminha e parece que não sai do lugar? Todos nós temos essa areia movediça. Vou repetir porque teve irmãos que não ouviram. Tem pessoas que são predestinadas a vencer na vida, e tem pessoas que estão predestinadas ao fracasso. Tem pessoas que lutam, que se esforçam, que faz das tripas a coração e parece que não sai do lugar. Porque tem pessoas que se esforçam tanto e não saem do lugar, e tem pessoas que não fazem nada e parece que a vitória bate na porta delas. Será que estou pregando alguma heresia aqui? O mundo está recheado de histórias como essa. Por quê? Porque existe uma lei espiritual de que existem pessoas que colhem o que foi plantado pelos pais. O nome disso é maldição hereditária. Aos irmãos que estão aqui, deixa eu falar algo. Tem rostos aqui que eu nunca vi na minha vida. Essa é a primeira vez que eu vejo desde quando eu assumi diaconizar a direção dessa congregação, por volta mais ou menos de 1 mês e meio que eu vejo a igreja tão cheia. Eu vim crente que eu ia pregar uma mensagem que eu já tinha pregado aos irmãos que estavam aqui, que não é pregada a visitantes, porque é algo que está mais além, não é uma mensagem simples. Geralmente é uma mensagem para quem já está há muito tempo no Evangelho. Mas, como o nosso Deus é o Deus de surpresa, eu estou vendo aqui vários rostos que para mim é novo. Não se assustem se os irmãos ouvirem coisas que nunca ouviram na vida, porque desde já eu já faço convite: venha mais vezes em que eu vou pegar uma mensagem comum. Hoje não é o dia de mensagem comum, hoje é diferente. Desde o dia que eu saí daqui na terça-feira, Deus já havia me impelido a pregar sobre o homem das mãos mirradas. Não é para qualquer pessoa. Chegar para uma pessoa que nunca ouviu a palavra do Senhor e dizer para ela que ela já nasceu amaldiçoada, já nasceu predestinada ao fracasso. Não é todo mundo que tem força para ouvir um negócio desse, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir salsifufu, blá blá blá, conversa de traga seu dinheiro que amanhã você vai sair daqui rico, traga dinheiro, traga a chave do seu carro, que Deus amanhã vai mudar a história da sua vida. Como não é desse jeito. A mensagem que muda a vida é essa daí, que cutuca,
Essa é a mensagem que muda. Se os irmãos saírem daqui e não forem cutucados pela palavra, ouvirem o que quer, não vai mudar nada. A mensagem do Senhor deve ser pregada, não o que nós queremos ouvir, e sim o que nós precisamos ouvir. Amém? Continuando. Aqui começa a introdução. Termina a introdução, começo a pregar agora. Eu apenas arquitetei. Eu saí de casa dizendo a Deus que eu botaria uma cadeira ali no meio, mas não vou fazer isso. Vou ficar aqui no púlpito. Eu disse que hoje não pregaria, eu falaria da minha vida. Nunca falei da minha vida. Eu sou convertido tem mais ou menos 2 anos. Desde lá eu prego assim quase todos os dias, não na igreja, mas evangelizando nesse mundo aí afora. Eu nunca prego sobre mim, eu sempre prego sobre a palavra, mas hoje eu vou pregar sobre mim. Não vou pregar, vou contar uma história, só repetindo com os irmãos que chegaram depois. Eu vou pregar sobre a minha vida, e quem sabe alguém que vai me ouvir aí, ou alguém que Deus já começou a trazer, se simpatize com a história da minha vida, e quem sabe um tantinho assim seja a história da sua. Vou falar algo aqui sem pretensão nenhuma e com muita humildade. Eu só tenho 2 anos de evangelho, e muitas das vezes as coisas que eu prego, pessoas de 30 nunca ouviu falar, e já chegaram para mim e falaram assim: rapaz, como é que você prega um negócio desse com essa idade? Deus sabe, eu não estou falando isso aqui de forma altiva. A glória é dada a Deus. Como pode um jovem de 20, um adulto jovem, um jovem adulto, como a seus irmãos preferirem, pregar um negócio desse? Volta e meia eu vejo alguém falando assim: eu nunca falei isso aqui, eu não sei porque Deus está me levando para essa área. Irmão, que inteligência é essa? Não é crente. Vários ímpios já chegou para falar: mas que inteligência você tem, Deus abençoe. Que inteligência. Eu estou indo e fala: rapaz, você é inteligente. Eu falo: glória a Deus. Mas, irmãos, nem sempre foi assim. Vocês vão entender o porquê eu estou pregando isso e porquê eu não estava filmando. Hoje eu vou filmar. Eu nasci em uma família de doutores. Meu pai foi médico. Meus irmãos, a grande maioria foi médico. Eu sou o único que não sou doutor. Meu irmão é médico, minha irmã é médica, e assim vai. Eu, assim como Davi, fui um fruto de um relacionamento fora do casamento. E eu não entendia porque as coisas na vida dos meus irmãos dava certo e na minha não dava. Porque eu tive uma vida igual à dos meus irmãos. Eu estudei em colégios particulares, prestei vestibulares para fazer medicina. E como é que um filho do mesmo pai não consegue ser médico igual ao outro? Com inteligência, que não me acho inteligente mais do que os outros falam. Tanto que embaixo do ministério que Deus me deu está Evangelho Inteligente. Não me acho inteligente, mas como
por que as coisas não davam certo na minha vida. Prestei concurso para a polícia, não consegui. Estudei, não consegui. Fiz das tripas coração, paguei curso, estudava cedo, prestei concurso. Não foi um só concurso que eu fiz, foi vários concursos que eu fiz e nunca passava. Prestei vários vestibulares, não passava. Fui para fora do país estudar medicina, não deu certo, tive que voltar. Nada dava certo em minha vida. Eu já nasci predestinado ao fracasso. Infelizmente. Os irmãos já viram por aí alguém não crente, algum ímpio falando. Eu já me deparei, ímpio já falou para mim: rapaz, eu ando e ando e ando, e parece que quanto mais eu ando, eu não saio do lugar. Alguém que está aqui, alguém que vai ouvir aí na internet, já, se não passou, está passando. Por que as coisas na minha vida não dão certo? Porque eu faço as mesmas coisas que uma pessoa que é bem sucedida faz, ele consegue, eu não consigo. Será que ele é melhor do que eu? Não existe ninguém melhor do que ninguém. O ser humano tem 4 níveis de vida dentro dele: nível físico, nível emocional, nível intelectual e nível espiritual. Vou falar só do nível intelectual. O nível intelectual se divide em mais 4 dentro deles. Primeiro, esperteza. Esperteza é algo maligno, é daqui dessa terra. Segundo, inteligência. Todo mundo aqui é inteligente, só que a inteligência se desenvolve. 2 de baixo e 2 de cima. Os 2 de cima só Deus pode dar. Terceiro, sabedoria. Só Deus pode dar. Sabedoria e unção a mesma coisa. 4 nível, consciência. É o nível mais elevado que um ser humano consegue alcançar. Consciência. Lembra? Vão se abrir livros, e um dos livros que vão se abrir será o da consciência. O que é consciência? De forma esdrúxula, saber que você sabe. Só isso. Mas eu não vou pregar sobre prosperidade agora. Então, por que tem pessoas que conseguem ir além e outras não? Porque existem problemas. Existem pessoas que nascem com problemas. Problemas que nem sequer a ciência ainda conseguiu desvendar. Quem quer que eu pare de diga amém? Quem quer que eu continue a glória a Deus? Glória a Deus, amém. Eu vou ficar como eu vou. Redobre sua atenção. Vou falar sobre mim. Eu sempre soube que minha mente funcionava diferente. E eu não entendia o porquê. Porque minha mente era diferente das outras pessoas. Eu, o tempo todo, sentia coisas estranhas que eu sabia que não era normal. Primeiro, cansaço. Eu dormia e acordava cansado. Para quem não entende, poderia me chamar de preguiçoso. Eu pregava um livro para ler. Eu nunca preguei isso na minha vida.
Tem pessoas próximas de mim que não sabem isso. Eu vou pregar isso hoje. Começava a ler o livro, do nada uma música passava, eu olhava para a música, desconcentrava, começava a ler aqui e perdia todo o raciocínio. Não conseguia ler nenhum capítulo todo. Não consigo gravar nada. Se você me perguntar um salmo, nem o Salmo 91 eu consigo gravar. Se me perguntar uma música, irmão, canta é um horror, não consigo gravar nada. Nada. Eu não consigo gravar nada. Nas empresas que eu trabalhava, muitas das vezes eu era taxado de lerdo. Eu fazia as provas e não conseguia passar. E eu não entendia o porquê eu não conseguia passar. Eu não entendia o porquê eu sentia muito sono. Até que eu gastava rios de dinheiro indo em médico. Chegava para o médico e falava: doutor, eu não sei o que está acontecendo. Eu só vivo cansado. Não tenho ânimo para nada. Não tenho força para nada. Não consigo estudar. Tudo que eu leio, eu não gravo. O médico virava para minha cara e falava assim: deve ser fraqueza, vou lhe passar aqui uma vitamina. Tomava vitamina, era a mesma coisa que água. Ia em médico, saía de médico. Ia em cardiologista, ia em endocrinologista, ia em clínico geral. Todo tipo de médico sempre mandava uma bateria de exame. Eu fazia os exames, gastava dinheiro e nunca descobria qual era o problema. Até o dia que eu disse para Deus: Deus, todo problema, para ser problema, tem que ter uma solução. Eu não sei qual é o meu problema, mas eu preciso descobrir o que é que eu tenho. Por que essa leseira? Por que essa maresia? Porque eu durmo e durmo, e parece que eu durmo, e toda vez que eu durmo eu acordo cansado. Fiz um voto com Deus. Deus falou assim comigo: você quer que eu lhe mostre qual é o seu problema? Mostre a sua fraqueza na frente de todo mundo. Oi, irmão. Eu falei assim: deve ser Satanás. Deve ser Satanás que está pitando no meu ouvido. Ele quer me envergonhar. E aí eu começava a pregar. Os irmãos estão pensando que eu sempre preguei assim, mais ou menos? Que nada. Eu, para pregar, eu tinha que escrever um roteiro e botar aqui, ó. Os irmãos que estão aqui sabem que acontece testemunho. Eu recebi a oportunidade e eu tinha uma lambretinha e eu só pregava se eu lesse, porque tudo que eu lia eu esquecia. É como aquela castelo de areia que as crianças fazem na beira do mar. Eu lia, via a onda, levava tudo. Como é que eu ia pregar algo sem gravar? Certo dia eu estava saindo de casa, esqueci o esboço. Já estava perto da hora de pregar, eu só pregava com aquele esboço. Eu lá montei na minha lambreta, saí desesperado, botei tudo que a lambreta podia dar e mais um pouco. Quase bati o motor da lambreta. Cheguei e preguei. Foi o último dia que eu preguei com esboço. No outro dia Deus falou assim: eu vou lhe mostrar qual é o seu problema. Chega e diga para todo mundo que sua memória é falha. Eu pensava que eu tinha Alzheimer. E eu fui ali mesmo, subi no púlpito e preguei essa mesma mensagem que eu estou pregando hoje. Mas foi 10 minutos. Eu estava em outra congregação. Eu só tinha 10 minutos. Comecei a pregar sobre o homem das mãos mirradas.
E cheguei e falei assim: olha, todo problema, para ser problema, ele antes de ser problema, ele já tem uma solução. Comecei a pregar e falei assim: olha, estava nesse esboço aqui, eu só prego com ele. Sabe qual é a minha fraqueza? É a minha memória. Eu não consigo gravar nada. E aí eu saí do culto e Satanás no meu ouvido. Está vendo aí? Você só passou vergonha. Não adiantou nada você contar para os outros que você é lerdo. Não é assim que o pessoal chama a gente aí fora? Ou é preguiçoso ou é lerdo. Mal sabe o que passa em nossas vidas e já somos taxados. Irmãos, passou um tempo, eu fui numa consulta, as coisas começaram a funcionar, eu sentia muito cansaço, o médico passou um remédio, o remédio começou, não foi em cima, mas começou a me tratar. Deus começou a me mostrar. O médico, presta atenção, o médico falou bem assim: ó, não sou de passar esse remédio, mas eu estou vendo a sua situação, fiz uma bateria de exames. Ele pediu todos os exames para saber se eu tinha pressão baixa, botei aquele negócio aqui, botei tudo quanto foi exame. Eu disse: doutor, perdi tempo. Eu queria que você me contasse qual é o meu problema. Eu vou sair daqui com o mesmo cansaço. Ele falou assim: olha, vou passar algo para você. Passou. Comecei a tomar um remédio. Redobre sua atenção. Comecei a tomar um remédio. Comecei a melhorar. Vi que meu problema tinha solução. Caminhei, vi que ainda não estava 100%. Comecei a botar diante de Deus: Deus, o Senhor não faz obra pela metade. Eu só paro quando o Senhor me mostrar qual é o meu problema. Pouco tempo atrás, eu fui a uma consulta. Quebrei o tabu, porque eu pensava que psiquiatra só era coisa de gente, ó. Fui no psiquiatra e contei toda a minha situação para ela. Diagnóstico: TDAH. Essa doença da moda, que as pessoas pensam que é pouca coisa, vou só explicar de maneira rápida. O TDAH, muitas das vezes, é algo que já nasce com a criança. A criança que tem TDAH, ela nasce produzindo menos dopamina, que é um hormônio. É um hormônio responsável por dar vigor, por tirar o sono. Toda vez que você dorme, a gente só acorda porque nosso corpo começa a liberar muita dopamina. A dopamina é responsável por deixar, além do que é chamado de estado de vigília, deixar a gente acordado, é responsável pela motivação, pelo foco. Quem tem o cérebro da maneira correta, sem essa doença, ele começa a ler aqui, ó, pode uma mosca bater, pode um vendaval, pode o teto cair, ele está aqui, ó, centrado, porque a mente dele é saudável. Quem tem TDAH e tem essa substância pouca no cérebro, a vida é mais ou menos como um inferno. Eu estou ensinando o público, eu sei o que eu estou falando. A pessoa que tem menos dopamina no corpo, ela sente sono o tempo todo. É como ela vivesse arrastada. É como, lembra do que Jesus fala do jugo de Satanás? É um jugo de Satanás. É como ela vivesse com um fardo aqui nas costas. A pessoa com essa
doença, ela pode dormir o tanto que for, mesmo assim ela vai sentir sono durante o dia. Ela não tem forças, ela vive arrastada. A ciência hoje evoluiu muito. Quem tem TDAH hoje não faz provas como a maioria, porque é uma doença, não tem cura. Quem tem TDAH assim como eu, toma um remédio tarja preta. Para estar aqui hoje, primeiro eu estou sustentado por Deus e estou abaixo de tarja preta. Não me envergonho de dizer, sou acompanhado por um psiquiatra e tomo tarja preta para poder estar aqui no público. Graças a Deus, o remédio foi o que Deus me mostrou, foi a solução temporária para o meu problema. Mas quantas gente estão se arrastando sem saber qual é o seu problema, pensando que é preguiçoso, pensando que é lerda, sem mal imaginar que na verdade ela tem uma doença. Eu, quando tomo remédio, sou igual a uma pessoa comum. Todo problema ele tem a sua solução. Para toda doença tem o seu remédio. Minha mente agora é não só comum, ela é acima da média. Mas por que hoje eu não preciso de esboço? Por que hoje eu mais não sinto a liseira? Eu não sinto cansaço? Porque Deus mostrou qual era o meu problema. Sabe o que é que eu e você tem? É conta para pagar? É doença? É desemprego? Não. O que eu e você temos de montão é problemas. Todos nós temos problemas. E a maioria das vezes eu e você não enxergamos a solução do nosso problema. Existem soluções de problemas que só Deus pode mostrar. Hoje à noite, eu não sei qual é o problema que alguém que entrou por essas portas está passando, mas em nome de Jesus, não sei se é por sonhos, não sei se Deus vai usar um médico, um ímpio, um crente, para mostrar qual é o problema, qual é a solução do seu problema, mas Ele vai lhe mostrar a solução. Fique sobre os seus pés, vamos fazer uma oração. Redobre sua atenção, olhe para cá. Sempre existiu a cura para febre amarela, para essas vacinas todas que aquele irmãozinho ali tomou. Sempre existiu? Sempre existiu. Existe a cura para a AIDS? Existe. Existe a cura por câncer? Existe. Sabe qual é o problema? É que alguém ainda não descobriu a cura da AIDS. Alguém ainda não descobriu a cura para o câncer. Há muito tempo atrás, a febre amarela matava milhares e milhares. Por quê? Porque ainda não tinham descoberto a cura para essa doença. A partir do momento que Deus mostrou a solução do problema, o que matava não mata mais.
A maioria da solução no meio dos seus problemas está bem aqui, ó, debaixo do nosso nariz. É que às vezes a gente está muito ocupado nas tarefas do dia a dia, não consegue ver que a provisão de Deus está bem ali, ó. Lembra de Abraão, quando levanta o cutelo e vai rasgar Isaac no meio? Irmãos, quem aqui nasceu na zona rural sabe, bode com raiva é terrível. Ele grita e pula, que é uma beleza. A provisão de Deus estava ali do lado de Abraão, e Abraão não conseguiu ver a solução para o problema. Feche os olhos, feliz com Deus. Eu não sei qual foi o motivo em que você adentrou por essas portas. Eu dei o pontapé inicial. Deus me incumbiu nesta noite de pregar sobre problemas, e que todo problema tem uma solução, e que a solução está bem debaixo do nosso nariz. Eu contei qual foi o meu problema. Qual é o meu problema? Meu problema é simplesmente uma doença chamada TDAH, que se Deus tivesse mostrado no início, talvez hoje eu seria médico, talvez hoje eu seria um policial. Talvez teria dado certo se naquele momento eu tivesse a solução do problema. Abra sua boca aí agora. Diga para Jesus qual é a sua fraqueza. Ele está esperando que você abra sua boca. Todo mundo que está aqui nessa noite, todo mundo que está me ouvindo aí pela internet, tem uma fraqueza. Todo mundo tem um problema. E na grande maioria das vezes, o problema se esconde na fraqueza. Hoje é o dia de você sair daqui com sua vitória. Deus está esperando você contar para Ele aí agora qual é a sua fraqueza. Jesus falou para Paulo: minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus falou a Gideão, que estava com medo, fugindo dos midianitas, com a mão na frente ou para trás, com os dentes batendo de medo. Deus disse a Gideão: diga ao fraco, eu sou forte. Diga a Jesus qual é a sua fraqueza agora. Você não está aqui à toa. Você está aqui para sair com a sua vitória. Deus mostrou para mim essa fraqueza por nome de TDAH. Eu não desenvolvi isso ao longo da vida, eu não peguei isso. Isso já nasceu comigo. Isso foi uma maldição hereditária que me impediu de chegar nos lugares em que eu queria estar. Mas grave o que eu estou dizendo aqui hoje, neste momento. Tudo que Deus permitiu que Satanás tomasse de você é nada comparado ao que Deus tem guardado para você. Tudo que Deus permitiu que
Satanás levasse com você é muito pequeno comparado ao que Deus tem na sua vida. O que Deus permitiu que Satanás roubasse de você foi apenas migalhas. Hoje é o dia em que esse problema, essa areia movediça que faz eu e você continuar no mesmo lugar, Deus hoje passará um concreto. E que toda maldição hereditária, toda predestinação ao fracasso vai ser quebrada. Assim como hoje eu não sinto mais sonolência, não sinto mais fraqueza, assim como eu já fui taxado de preguiçoso, de leve, hoje me chamam de inteligente, hoje sobram elogios. Por quê? Porque Deus me mostrou qual era a solução do meu problema. Um diagnóstico, um remédio está sendo usado por Deus para mudar a história da minha vida. Hoje eu não sinto quase nenhum sintoma dessa maldita doença, porque Deus me mostrou esse mal, me mostrou qual era esse problema que médicos e médicos nunca conseguiram descobrir. Quantas pessoas já se mataram? Quantas pessoas já se suicidaram? Quantas pessoas nasceram e morreram no fracasso porque não teve a chance de descobrir qual era o seu problema? Deus está nos dando uma chance hoje. Hoje é o dia que você sairá daqui com a resposta desse problema que tanto assola a minha e a sua vida.